Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, como vocês viram aí no título, consegui um emprego finalmente. Vou contar essa experiência pra vocês e também vou contar a experiência de um golpe, um quase golpe referente a emprego. Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu só vou comentar uma coisa. Eu não vou falar o lugar que eu consegui, tá? Por privacidade. Eu vou contar realmente a experiência e eu ainda não comecei a trabalhar lá. Então, eu não vou falar desse início de trabalho, como tá sendo. Não, eu vou contar realmente a experiência, como foi, todos os passos que eu fiz, o que foi acontecendo nesse tempo até eu conseguir essa primeira oferta de emprego. Bom, logo que a gente chegou no começo de março aqui em Calgary, eu não comecei a procurar emprego logo direto. Foi uma mudança muito grande aqui na nossa vida. O Thiago já veio empregado, então a gente não tinha essa urgência de eu precisar começar a trabalhar. A gente trouxe uma reserva do Brasil. E eu tava também, né, na adaptação, entendendo toda essa mudança. Então eu fiquei aí 1 mês e meio de férias. Então eu não procurei emprego nesse primeiro momento. E aí foi lá para meados de meio de abril, final de abril mais ou menos, que eu comecei a pesquisar um pouco como que era o mercado de trabalho aqui no Canadá, como que aconteciam as entrevistas, como que os currículos deveriam ser. E aí a primeira coisa que eu fiz foi atualizar o meu LinkedIn. Para quem não conhece, é uma rede social referente a empregos, né? Lá você entra em contato com as empresas. Então, atualizei meu LinkedIn para um formato que os canadenses gostam, né? Eles gostam de ver algum resultado que você teve nas suas posições anteriores, né? Nas suas funções anteriores. Então, adaptei meu LinkedIn dessa maneira, passei ele para inglês, criei o formato em inglês e, baseado nisso, eu refiz o meu currículo, né? Porque provavelmente eu ia precisar desse documento em formato de currículo para entregar em alguns lugares, então eu fiz meu currículo em inglês nesse formato que eles gostam aqui no Canadá. E aí depois disso eu me cadastrei em 2 sites de empregos, o Indeed e o Rincry, não sei falar direito, vou deixar o nome aí pra vocês. E nesses sites a gente coloca toda a nossa experiência, nosso estudo, nossos dados, e lá você pode procurar vagas. Então procurei bastante vagas nesses 2 sites. E eu também procurava muito no Canadá Jobs, mas eu não tenho certeza se o Canadá Jobs tem algum tipo de cadastro. Eu procurava por Calgary, as vagas apareciam e quando eu clicava, às vezes eles me jogavam direto por Indeed. Então, se eu não me engano, é um resumão aí de vagas. Então, também procurava vagas por lá. E aí, para começar a procura aqui de empregos no Canadá, eu tive alguns critérios. A primeira coisa é, pela minha insegurança com o inglês, eu fiz inglês a vida inteira, mas assim, nunca pratiquei, então eu vim muito insegura com o inglês. Eu estava procurando entry-level jobs, que aqui são chamados de empregos de entrada, né, vagas de entradas, que são empregos mais simples, em lojas, mercados, restaurantes, warehouse, né, que são os depósitos. Então eu decidi recomeçar minha carreira com algo mais simples, por eu estar no novo país, uma nova cultura, uma nova língua, né? Tava insegura, então decidi por isso, não decidi para minha área direto. Outro critério foi localização, porque no começo a gente não tinha carro ainda e mesmo assim, né, a gente ia comprar um carro, eu não queria ficar dependendo do carro, vai que o carro estivesse na revisão, ou quebrado, ou o Thiago precisasse. Então, gostaria de um lugar que fosse fácil de ir de transporte público. E outro critério foi horário. Então, todas as vagas que eu procurei, eu filtrei para não trabalhar de madrugada. Eu nunca trabalhei de madrugada, eu não gostaria de trabalhar de madrugada, para mim é um pouco estranho, sai um pouco da rotina que eu sempre quis, então madrugada era uma coisa que eu tirava dos meus filtros. Ah, e uma coisa que eu não fiz foi pegar indicações de brasileiros, né? Hoje eu me arrependo um pouco, mas naquela época eu estava muito insegura, eu estava com medo de pegar uma indicação, não conseguir fazer entrevista, ir mal. E assim, essa insegurança fez com que eu caminhasse com as minhas próprias pernas, não pedi ajuda pra ninguém. Inclusive, antes de eu conseguir essa vaga que eu consegui, eu tava com 2 contatos pra mandar currículo, mas eu segurei pra ver se ia dar certo, porque eu já ia partir pra pedir ajuda. Mas assim, lá no começo eu não pedi e se tem uma dica que eu posso deixar aqui nesse vídeo. Se vocês conhecerem alguém, eu acho que vale a pena conversar e, quem sabe, pegar uma indicação se você estiver confortável com isso. Eu realmente acho que vale a pena, mas foi uma coisa que eu não fiz. Bom, gente, só pra lembrar que eu estou contando uma experiência, tá? Não tô aqui pra falar façam isso ou não façam isso. Dei a dica agora de pedir ajuda pra alguém, né, pra comunidade brasileira, mas assim, é só contando minha experiência. Então, retire dessa mensagem o que você achar que for melhor pra você. E aí, me inscrevi pra vagas na Amazon, que a Amazon tava com vagas sazonais pro verão.
E eles têm um depósito muito grande aqui, era vaga para o warehouse deles, né? E aí, logo que eu me inscrevi, no outro dia eles já responderam para eu participar do evento presencial que eles estavam tendo. Me mandaram uma agenda lá para escolher o dia, o horário. E também me mandaram um vídeo falando como que era trabalhar lá, as vagas que tinham, algumas coisas de segurança. E aí eu agendei, vi esse vídeo umas 2, 3 vezes. E aí 3 dias depois fui lá na Amazon fazer essa entrevista presencial. Foi minha primeira entrevista e logo na primeira semana que eu tava procurando trabalho, fiquei super feliz. Só que chegando lá, a primeira coisa que eles me deram foi um papel falando que o horário era de madrugada e eu já fiquei desanimada. Entrei na sala pra fazer a entrevista, né, era uma entrevistadora mulher indiana, e assim, foi horrível, gente, horrível no sentido de eu não conseguia me comunicar com ela. Eu não senti ela tão paciente, mas assim, não conseguia conseguia responder só uma parte, não entendi, ela perguntou do vídeo, eu não lembrava, eu não sabia o que falar, eu não sabia as palavras pra falar, então assim, foi muito, muito, muito ruim. Eu falei pra ela que o horário eu não gostaria de trabalhar de madrugada, aí ela falou que tinha quinta, sexta, sábado e domingo durante o dia, e eu entendi que era um shift muito fixo, né? Eu ia ter que trabalhar esses 4 dias o mês todo, então não era aquela coisa flexível de, você trabalha no final de semana sim, no final de semana não. Pelo que eu entendi, era fixo. E aí teve esse problema da comunicação, eu saí de lá muito chateada. E aí eu até recebi um e-mail pra continuar o processo, mas eu resolvi não continuar por conta do horário. E também lá é muito longe. Pra ir pra entrevista eu peguei um Uber, paguei $33 pra ir, 33 pra voltar. Pra vocês terem noção, né? Porque a gente não tinha carro ainda. E pra chegar lá de transporte público é meia hora de metrô, meia hora de ônibus e mais quase meia hora andando. Então ia ficar muito inviável. E aí eu já tinha ido mal, decidi não continuar. Aí depois dessa entrevista na Amazon eu fiquei muito, muito, muito mal, assim. Nossa, fiquei arrasada de não ter conseguido me comunicar, de ter visto que eu realmente precisava melhorar. E aí eu fiquei maio e junho, assim, super desanimada. Aí que eu filtrei mais ainda as vagas que eu tava procurando. Porque assim, eu não queria vagas que tivesse contato com o cliente, de medo de não conseguir atender direito o cliente. Então assim, mandava as vagas, não tive retorno de nada, assim, foram 2 meses assim, bem cansativos. E aí no 1 de julho, que foi o feriado que teve aqui, que é o Canada Day, a gente foi pra Vancouver, na casa de um casal de amigos. E a nossa amiga, ela é canadense, o amigo é brasileiro, e a gente combinou de só falar inglês. Então eu fiquei esses 4 ou 5 dias só falando inglês, e aí eu vi que eu dei uma melhorada, dei uma desenvolvida, né, fiquei mais confiante, voltei pra Cowher muito mais confiante, porque eu consegui realmente treinar, me soltar. Foi muito bom essa viagem. Foi engraçado que na próxima semana, assim, na primeira semana de julho, começaram a aparecer as entrevistas. Aí eu vou falar pra vocês as empresas que eu fiz entrevista e só vou ocultar o nome da última, que foi a que eu consegui. Eu fiz entrevista na Promo Park Solutions, que é uma empresa aqui de Calgary de logística, supply chain. Fiz também entrevista na Tips Personnel, que é uma agência de empregos. Eu não tinha entendido isso quando eu me inscrevi pra vaga. A vaga tava warehouse, né, trabalhar em depósito. E quando eu cheguei lá, eu fui entender que era uma agência de empregos, que na verdade você fica no cadastro deles e eles têm vários clientes. E aí você liga e pergunta, tem vaga aí? Tem cliente disponível? E aí eles te encaminham pra algum cliente, aí você trabalha lá 1, 2, 3 dias, depende do tipo de trabalho. E aí depois que você finaliza nesse cliente, você liga lá de novo, tem outro cliente, já finalizei. E eu não gostei muito desse formato deles, eu queria algo mais fixo. Fiz entrevista na Softmock, que é uma empresa de calçados, uma loja de calçados no Market Mall Shopping aqui em Calgary. E aí depois de um tempo eu comecei a partir pra ir nas lojas, né, nas lojas que tinham placas falando que tava entrevistando. Então uma amiga comentou que na Dollarama aqui do centro tava contratando, eu fui lá, entreguei meu currículo, eles agendaram a entrevista, só que lá eles estavam precisando de uma pessoa para gerenciar a loja, gerenciar pessoas. Imagina eu com toda a minha insegurança do inglês, né, ainda não tava 100% segura para gerenciar uma loja, pessoas. Aí assim, eu não sei se eu transpareci essa insegurança, mas assim, não me retornaram. E aí eu fui no Chinook Center, que é um shopping aqui perto de casa, que dá pra ir de metrô, bem tranquilo. E levei meus currículos, né, na bolsa e fui procurando lojas que tinham essas plaquinhas. Até que eu passei por uma loja de board games, jogos, brinquedos, que chama The Discovery Hut. E aí eu entrei, né, perguntei da vaga e tudo mais, aí uma pessoa veio falar comigo, ele falou, só um minutinho, isso era um domingo. Ele ligou pra alguém, conversou, aí ele me perguntou, você pode vir amanhã fazer entrevista? Posso, sem problemas, beleza, marcou a entrevista. Aí eu saí dessa loja, gente,
a empresa que eu consegui emprego me ligou. Era um domingo, 5h30 da tarde. E aí a entrevistadora fez uma entrevista comigo ali, 15 minutinhos no telefone mesmo. Fez as perguntas de praxe que eles sempre perguntam. Qual a sua experiência? Por que você quer trabalhar, né, com isso? Qual o horário que você quer? Qual o salário que você quer? Então fez uma entrevista e assim, todas as entrevistas, sem exceção, eu tive alguma dificuldade com o inglês. Faltava palavra, não sabia o jeito de responder. Mas eu me fiz entender. Quando eu não entendia a pergunta, eu pedia para eles repetirem, eles repetiam de uma forma diferente, né? Foram todos muito pacientes, foi muito legal, mas assim, eu tive um pouquinho de dificuldade, não tem jeito. Ok, e aí depois dessa ligação, ela falou que ia agendar uma entrevista para daí 2 semanas. Ok, marquei, e aí no dia seguinte eu voltei lá pra fazer a entrevista na loja de jogos, né? E aí o entrevistador falou que ia entrar de férias, eu não entendi direito, falou, ó, eu entro em contato, ok, só que eu queria muito fazer a entrevista da empresa que me ligou, e aí eu fiquei torcendo pra ninguém me ligar, né, porque ia passar 2 semanas, né, eu poderia receber algum retorno nessas 2 semanas, e pasmem, ninguém ligou, ninguém retornou. Triste por um lado, mas eu fiquei feliz porque eu consegui fazer essa entrevista. E aí eu fui nessa entrevista pessoalmente e foi a única entrevista que eu tive aqui no Canadá que foi muito RH. Foi uma entrevista cheia de situações. Em um dia estressante, como você se comporta, se o seu chefe te pede uma coisa que você não concorda, o que você faz, se um amigo te pede ajuda, o que você faz. Então foi muito situação mesmo de RH. E aí depois ela me explicou o que ia ser a vaga, perguntou dos horários, salário, tudo de novo pra confirmar. E aí ela falou que ia fazer um cheque criminal, porque eles sempre faziam. E eu falei, ok, não tem problema. E aí, voltei pra casa, eles me mandaram um e-mail, eu autorizei esse cheque criminal. E aí, eu acho que eu passei nesse cheque criminal, porque eu não tenho nenhum histórico aqui criminal no Canadá. E aí, me mandaram o e-mail de aprovação. O e-mail chegou no dia 20 de agosto, no dia de aniversário do Thiago. Então, foi meu presente de aniversário pra ele. E aí, deu certo. E eu tô muito feliz. Carol, por que você acha que você não passou nas outras vagas? O que você acha que aconteceu? Gente, sinceramente, eu não sei. Eu não tive feedback de nenhuma dessas vagas. O que eu imagino? Primeiro, inglês. Apesar de todos terem sido muito pacientes, pode ter sido algo que eles, né, não gostaram, acharam que eu precisava estar melhor no inglês, mas eu não sei se é isso. E outra é que meu currículo é muito focado em experiência numa área estratégica, de processos, projetos, né, minha experiência é só com isso. E eu tava procurando vagas em varejo, em warehouse, eu nunca tive experiência com isso, ainda mais warehouse, que é sobe, desce, agacha, sobe escada, carrega a caixa. Nunca tive experiência. E também varejo. Os lugares que eu fiz entrevista de varejo sempre perguntava: por que você quer trabalhar com varejo? Você já trabalhou em varejo? Você já trabalhou com atendimento ao cliente? E eu nunca tinha trabalhado com isso. Então pode ter sido também um pouco isso, outros candidatos que tinham pelo menos alguma experiência anterior, mas não sei. A empresa que eu consegui é varejo, é uma loja, e eu passei, eu consegui, então realmente eu não sei falar o que pode ter não dado certo nos outros lugares. Bom, o vídeo deve estar ficando muito grande aí, mas vou tentar resumir a parte do golpe que eu acho que vocês estão interessados, e sim, aconteceu, relacionado a emprego. Como que foi? No comecinho de julho eu recebi um e-mail de uma pessoa para uma vaga que eu não tinha me inscrito, e a pessoa não me mandou e-mail através dos sites que eu falei para vocês que eu me inscrevi. Normalmente é isso, ou você se inscreve no site da empresa direto, ou você se inscreve pelos sites de empregos e eles entram em contato com você por meio disso. E foi uma pessoa me encontrou não sei onde, falou que tinha uma vaga, uma oportunidade para operador de pagamento, e a descrição da vaga era uma descrição administrativa bem simples, por sinal, pareciam contas a receber, dar baixa nos pagamentos, preencher relatório, lançar no sistema, e eu falei, não fui eu que procurei, mas a moça entrou em contato comigo, ela deve ter visto meus dados, minha experiência em algum lugar. Vou tentar. Achei estranho no começo, mas quem sabe, né? E aí continuei o processo, ela me passou um link para eu cadastrar todas as minhas informações, de experiências, tudo mais. Cadastrei, aí ela agendou uma entrevista por telefone. Sim, me ligaram, fizeram uma entrevista por telefone, as perguntas de praxe, qual a sua experiência, você já trabalhou com isso, você tem carro, etc. Fizeram uma entrevista normal. E aí, depois, eu passei nessa entrevista, recebi um e-mail que eu fui aprovada, e aí a pessoa, né, a recrutadora que estava em contato comigo me mandou o contrato da empresa, contrato perfeitinho, certinho,
com registro, número de registro, o nome da pessoa. O Masta pesquisou pra mim, a empresa existe, só era um registro novo do meio do ano passado, mas aparentemente tudo certinho. E ela perguntou se eu tivesse dúvidas pra falar com ela. Aí eu mandei algumas dúvidas e uma das dúvidas foi aonde que ela tinha me encontrado. E ela respondeu falando que não poderia falar porque eles tinham contato com várias empresas e isso era sigiloso. Eu fiquei um pouquinho com a pulga atrás da orelha, mas continuei. Eu estava preocupada quando ela me pedisse o meu SIM. SIM aqui no Canadá é como se fosse um CPF, é um número bem, digamos assim, sigiloso, que tem que ficar com a pessoa, você só pode passar para empregadores, mas tem muito golpe. Eles costumam roubar esse número pra aplicar golpe e eu fiquei com medo. Falei, eu tô com a pulga atrás da orelha. Se ela pedir esse SIM que os empregadores normalmente pedem, aí que eu vou ficar com mais pulga na orelha, porque se fosse golpe, eu imaginei que seria pra roubar esse número. Eles não pediram em nenhum momento meu work permit, minha permissão pra trabalhar aqui, nem esse SIM. E aí eu não sei se eu fiquei tranquila ou mais encafifada ainda, né? Estranhei. Beleza, assinei o contrato, mandei e ela pediu meu Telegram, falou que ia me passar um material pra eu estudar, me passou, referente a formas de pagamento, transferência, depósito, cartão de crédito, transferência internacional. Então me passou todo um material, eu estudei esse material, olha só que absurdo. Estudei, fiz o teste lá que ela me mandou no Telegram de verdadeiro ou falso, e aí depois disso veio a facada. O que aconteceu na verdade? Ela mandou toda uma introdução, né, dos clientes, são clientes chineses, Hong Kong, Singapura, que eu ia estar trabalhando, né, com o dinheiro desses clientes, que eu precisava tomar cuidado. E como eu estava começando ainda na fase de treinamento, eles não iam criar uma conta para mim. Então eu ia ter que usar minha conta bancária pessoal nesse início. E aí ela ia depositar um dinheiro na minha conta, eu ia sacar 95%, 5% ia ser meu pagamento, e eu ia depositar esse dinheiro em outro banco, e tudo isso em criptomoeda. Ela nunca tinha falado de criptomoeda antes, e aí, na hora que chegou nessa parte de vou depositar um dinheiro, você vai sacar e depositar em outro banco, começou a vir o assunto de criptomoeda, e aí eu comecei a achar muito estranho, né, usar minha conta pessoal, criptomoeda. Nossa, muito estranho. Mandei pro Macita, ele deu uma pesquisada, a gente ficou meio e agora? Muito estranho. E aí o Masta me mandou uma reportagem sobre mula de escambo, alguma coisa assim, que eles que enganam as pessoas para fazerem elas de laranja e lavar dinheiro. Ou seja, eles vão depositar um dinheiro na minha conta que sabe-se lá da onde que era roubado, sei lá de onde que ia ser. Eu ia sacar, e aí a hora que eu saco e deposito em outro lugar, perde o rastreio. Então ia ter o rastreio só até minha conta, e isso no futuro com certeza ia me prejudicar. A hora que descobrissem da onde que esse dinheiro tinha sido roubado, pego, sei lá. Então assim, nossa, eu fiquei assustada, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí nisso de eu falar com uma Macita e não saber o que fazer, ela me perguntou, Carolina, você ainda está interessada nessa posição? Aí foi onde ela deu a deixa, eu falei, não tô interessada, obrigado. Ela, ok, agradeceu, não insistiu, não falou mais comigo, sumiu, pronto, acabou. Então a mensagem é, tomem cuidado se vocês receberem e-mails estranhos de pessoas que vocês não se inscreveram pra vaga. Se for desse tipo, operador de pagamento, cai fora, que é cilada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho dessa experiência que foi aqui pra mim, de encontrar o primeiro emprego. Fique à vontade para curtir, comentar e compartilhar. Se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nada. Um beijo e até mais!